Vamos dar início a mais uma mesa redonda, esta centrada sobre o tema dos contributos dos profissionais para a resolução, profissionais de psicologia para a resolução da crise. Tenho o privilégio de apresentar os dois oradores desta mesa redonda, dois amigos. Francisco Santolaya é o presidente do Conselho Geral do Colégio de Psicólogos de Espanha, é também o presidente do Colégio da Comunidade Valenciana e o secretário permanente da FIAP. É doutor em Psicologia, psicólogo especialista em Psicologia Clínica e em Psicoterapia. Paco, muitas graças por estar aqui com nós outros. É um prazer enorme ter-te aqui e a todos os companheiros de Espanha. E também o professor Telmo Batista, um grande amigo de longa data, companheiro de caminhadas. Dispensa apresentação, mas pode haver aqui alguém que não conheça o professor Telmo Batista. É professor da Faculdade de Psicologia, é talvez um dos psicoterapeutas mais conhecidos em Portugal na área das psicoterapias cognitivo-comportamentais, e talvez a coisa mais importante que eu posso dizer sobre ele é que ele é talvez a pessoa que mais contribuiu para que a ordem fosse uma realidade em Portugal e a psicologia fosse dignificada e a profissão dos psicólogos fosse uma profissão respeitada e, enfim, aquilo que temos visto acontecer nos últimos anos deve-se muito ao trabalho dele e de uma equipa que está com ele, e por isso vai ser um prazer moderar esta mesa. Dou agora a palavra ao Francisco Santolaya. Hola, buenas tardes. Me van a permitir que pase, que me encuentro más cómodo. Quería, en primer lugar, agradecer al doctor Telmo Batista el hecho de que me haya invitado aquí a estar con todos ustedes. Tengo que reconocer que los lazos de amistad que existen entre el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España y la Orden, que nos está llevando a tener una política común a nivel internacional en defensa de los colegiados, de los psicólogos, tanto de la Orden como de los colegios de psicólogos de España, y prueba de estos lazos de amistad es este encuentro donde estamos todos reunidos. El profesor Telmo me invitó a hablar de la crisis en España, y yo he hecho una pequeña guía para explicar cuál es la situación de España y qué es lo que los psicólogos podemos hacer para intentar mejorarla. Empezaría diciendo, a ver si funciona. Bien, empezaría diciendo con respecto a la crisis, que era una crisis que no es una crisis inesperada. Es decir, desde hace más de un lustro realmente se preveía que iba a haber una crisis importante a nivel económico y a nivel financiero. De hecho, esta crisis se centra en casi todas las sociedades desarrolladas occidentales, y especialmente en el sur de Europa, y yo diría que especialmente en España. Y supone realmente una transformación importante, no solamente del ámbito laboral, sino del ámbito personal y del ámbito familiar. Yo creo que es una crisis, en España tendríamos el antecedente del 82 y alguna otra crisis, que realmente lo que está produciendo es un cambio en la dinámica total de la sociedad. Es decir, afecta no solamente a lo que es el trabajo específico de la persona, sino que está cambiando la dinámica de las parejas, está afectando lo que es a los núcleos familiares, y en España al menos está haciendo que con mucha frecuencia se tenga que salir fuera a buscar trabajo. Es una crisis que en ese sentido tiene unas proporciones que son bastante importantes. ¿Qué es lo que ha pasado en mi país? Cuando uno analiza la evolución de España en los últimos años, es interesante tener en cuenta una serie de situaciones que han ocurrido, ¿no? Es decir, en los últimos años la economía española se ha basado en tres parámetros que han sido muy importantes.
prácticamente el 30% del PIB se basaba en la construcción. El tema del turismo, un 10%, y el automóvil es el desarrollo y venta y producción de automóviles, de carros, prácticamente un 20%. Es decir, prácticamente el 70% de la economía española se ha estado basando en una serie de productos que están directamente afectados por la crisis económica, por la crisis bancaria y por la crisis financiera que abarca a todas las partes. Esto es curioso porque la previsión que se ha hecho de la crisis ha ido variando con el tiempo. Al principio lo que se pensaba es que la crisis era una crisis en V, es decir, lo que se pensaba es que tendríamos una crisis, bajaríamos, tocaríamos fondo y se elevaba. Conforme empieza a aparecer la crisis en el 2008 y empieza a evolucionar, resulta que va cambiando. Se empieza a pensar que en vez de en V era en W, es que no se ve bien, perdón, en U. Es decir, se suponía que la crisis, los economistas empiezan a decir que no es en V, sino que hay lo que es la base y que vuelve a subir. Conforme evoluciona la crisis, empieza a pensarse realmente que es como una W. Y al final lo que está ocurriendo es que la crisis está funcionando en L. Es decir, hemos tenido en España un bajón muy importante y lo que pasa es que ese bajón se está manteniendo a lo largo del tiempo. Y como comentaba antes, está afectando prácticamente a un porcentaje altísimo de lo que es la estructura española. ¿Cuándo se puede salir de la crisis? Hay un dato que es muy curioso y es que en España hay un exceso de 1 millón de viviendas. Y se supone que anualmente hay unas 200.000 personas que se independizan cada año. Eso quiere decir que prácticamente hasta que no pasen prácticamente 5 años, la salida de la crisis va a ser bastante complicada. Realmente, si nos esperamos este tiempo y no se interviene, tendríamos un problema gravísimo en lo que es la sociedad española. Tendríamos todo el ámbito de las familias rotas, una juventud perpleja porque realmente no ha estado preparada o no se le ha enseñado a cómo defenderse, a cómo tener alternativas, a cómo generar de alguna manera estrategias personales que le permita salir de este atolladero y que le permita buscar distintas alternativas de trabajo. Han aumentado todos los cuadros ansiosos y depresivos, prácticamente en los centros de atención primaria y las consultas de psiquiatría, prácticamente han aumentado alrededor de un 20%, tanto lo que son los cuadros de ansiedad como los cuadros depresivos, como lo que son todos los cuadros de carácter adaptativo. Se ha caído un aumento importante. Curiosamente, frente a este aumento, en vez de implementar terapias psicológicas, es decir, en vez de contratar psicólogos que resuelvan la situación y que podamos hacer técnicas de resolución de problemas o diversas técnicas para ajustar el desarrollo de la patología, lo que pasa es que ha aumentado el índice de antidepresivos y de ansiolíticos. Es decir, esto quiere decir que lo que es el problema base de la sociedad española a nivel sanitario, a nivel de lo que es la sanidad, es que un porcentaje altísimo de tratamiento siempre empieza por lo que son los factores o el tratamiento de tipo farmacológico, y muchas veces cuando los pacientes ya están más cronificados es cuando realmente llegan al psicólogo, con lo cual se pierde un tiempo muy importante y no mejora el pronóstico de la enfermedad, sino que lo que hace es que lo cronifica de alguna manera, ¿no? Uno se debe plantear si realmente la crisis económica y financiera realmente es una crisis únicamente financiera, económica, porque yo creo que hay varios elementos que son importantes. Obviamente, para salir de la crisis se requiere importantes esfuerzos y se requiere aumentar lo que es la competitividad de las personas, la sostenibilidad y los recursos que cada una de las personas tienen pues, para poderse mantener. El problema de esto es que se debería de, salir de la crisis intentando de alguna manera evitar medidas que puedan degradar lo que es el capital humano de las propias empresas y el talento de lo que son como elemento base de desarrollo de futuro de la propia empresa. Lo que pasa es que esto es incompatible con el modelo social que se está desarrollando. El modelo social en España en estos momentos, yo creo que en la inmensa mayoría de Europa, es un modelo utilitarista, es decir, es un modelo que lo que hace realmente es que utiliza los recursos del sujeto mientras que éste puede rendir, pero una vez que ya se han sacado esos recursos, tienden a apartarlo de lo que es el propio sistema, con lo cual se pierde realmente
lo que es la capacidad, lo que es la competencia, lo que es el capital humano y lo que es indiscutiblemente lo que es el talento. Yo creo que ahí los psicólogos podemos hacer una labor muy importante. Podemos hacer una labor muy importante, pero no únicamente en el ámbito empresarial. O sea, no solamente el psicólogo del trabajo, sino en todos los ámbitos de la psicología, el papel del psicólogo es muy importante. En ese sentido, obviamente, la actuación del psicólogo implica una mayor entrega en estos momentos, una mayor exigencia de calidad de sus servicios, implica una mayor eficacia, una mayor eficiencia en los tratamientos y en la intervención, y realmente dar visibilidad a los resultados que nosotros tenemos pudiendo trabajar con las personas en los distintos ámbitos, tanto en el ámbito de la educación, como en el ámbito de la empresa, como en el ámbito de la salud. Creo que es un momento ideal para que realmente lo que somos capaces de hacer, lo hagamos. Ese esfuerzo, la cuestión es si ese esfuerzo realmente es especialmente mayor para alguna especialidad de la psicología, porque cuando uno está hablando de crisis financiera, puede tener la tentación de centrar todo el ámbito de desarrollo o todo el esfuerzo en lo que serían los psicólogos del trabajo y la psicología de los recursos humanos. Yo creo que esto es erróneo. Si una persona hace un análisis profundo de qué es lo que podemos hacer los psicólogos, de cuáles son nuestras contribuciones a la crisis, debíamos de tener un factor de futuro en la cabeza que fuera bastante importante. Hoy en día se habla con mucha fuerza, todos los grupos políticos, al menos en España, de que hay que ser emprendedores, que hay que iniciar cosas nuevas, que hay que arriesgarse de alguna manera. Pero ¿cómo nos vamos a arriesgar o cómo las personas se van a arriesgar si no tienen realmente los recursos personales, las habilidades y las competencias necesarias para hacerlo? Es decir, el riesgo que se corre en estos momentos la juventud española está mucho más vinculada a lo que es la necesidad de poder salir de esa crisis personal que tiene, de esa falta de economía que tiene. Sería un riesgo que se asume para poder sobrevivir, perdón, más que realmente la persona sienta que es un emprendedor, que tiene ideas y que quiere exponer el desarrollo. Eso es un elemento que es muy importante. Y esos elementos de entrega, esos elementos que debe tener la persona para poder ser un emprendedor, deberían de empezar en la escuela. Es decir, la psicología de la educación debería ser capaz de implementar en los niños, en las personas que están en el colegio, estrategias dirigidas a cómo pensar y a cómo poder producir alternativas cuando se presenta un problema. Y no sencillamente adaptar lo que es el niño al contexto escolar. Obviamente el psicólogo de la empresa tiene un papel importantísimo, ¿no? Y es un reto para los psicólogos del trabajo el poder estar desde dentro de la empresa pudiendo ofrecer alternativas no solamente a los propios trabajadores, sino al propio empresario. Pero lo mismo ocurre con el psicólogo de la salud, con el psicólogo clínico, que tiene que adaptar las técnicas que está utilizando habitualmente al contexto de crisis, que está influyendo directamente en la patología que tiene el paciente, o al psicólogo social, que está en los ayuntamientos, está en todo el ámbito comunitario y que se encuentra con una problemática que no es únicamente personal, sino que, como decía antes, es familiar. Es decir, los psicólogos nos vamos a ver obligados a desarrollar, de alguna manera, nuevas estrategias de intervención para ayudar realmente a las personas que están en crisis. Como veis, es un tema que no solamente afecta al psicólogo del trabajo, sino que afecta a los distintos ámbitos de la psicología. Aquí he hecho un pequeño esquema para que veáis algunas de las contribuciones. Estaba comentando el tema del psicólogo escolar, cómo debe de implementar en la escuela ese sistema de aprendizaje, de resolución de problemas, de pensar de modo creativo y de modo alternativo para poder enfrentarse no a la actual crisis, que los infantes, los niños pequeños no se van a enfrentar ahora, pero que posiblemente, como las crisis en el modelo económico occidental son cíclicas, les pasará lo que a nosotros, que dentro de 20 años vendrá otra crisis. Y deberíamos de ser capaces de prepararlos con esas estrategias para buscar alternativas. Si nos centramos, por ejemplo, específicamente en recursos humanos, mirar lo que los psicólogos podemos hacer. Tenéis aquí una serie de alternativas que son importantes. El hecho
de las ERES. Es decir, cuando en una empresa, os lo pongo como ejemplo, cuando en una empresa temporalmente parte de la plantilla se despide, no trabaja durante una serie de meses, vuelven a trabajar, la otra parte de la plantilla se vuelve a ir, eso crea un clima laboral que es muy negativo. Los psicólogos tenemos ahí un papel importantísimo, porque no únicamente están mal las personas que se van de la empresa, sino que las personas que se quedan están angustiadas. Todos nosotros como psicólogos sabemos que el nivel de angustia y el nivel de ansiedad cuando se eleva tiende a inhibir el rendimiento de la persona y por lo tanto producimos menos. La empresa produce menos y por lo tanto aumenta la posibilidad de que la empresa quiebre y que los trabajadores sean despedidos. Hay otros elementos que son importantes, como todo el tema de buenas prácticas en gestión de recursos humanos, como intentar mantener la calidad de vida laboral. Son elementos que son muy importantes. Pero si no nos centramos en los psicólogos que trabajan en el ámbito de recursos humanos o de empresa, podemos hablar igualmente de los psicólogos que trabajan en intervención social. Aquellos psicólogos que están trabajando en el ámbito comunitario y que tienen, obviamente, que soportar la caída de las aportaciones públicas. Los ayuntamientos, las consejerías, el gobierno está poniendo menos capital, con lo cual muchos programas, como son programas para enfermos mentales, para discapacitados, tercera edad, lo que pasa es que están viniendo abajo. Como veis, la crisis no es una crisis únicamente de no tener trabajo, sino que todo lo que ha sido la sociedad del bienestar, toda la preocupación que ha habido de cara a grupos marginales o que no se pueden defender, está cayendo también. Tienen menos recursos y por lo tanto se está diferenciando entre aquellas personas que son capaces de funcionar normalmente y toda una serie de grupos, como los enfermos mentales, tercera edad, menores, etcétera, etcétera, que están cayendo en picado. Para ello, los psicólogos podemos hacer cosas que son muy importantes. Fijaros, por ejemplo, aquí un pequeño esquema, me permitís 2 minutitos más, pero os quería comentar este esquema. Fijaros lo que podemos hacer aquí los psicólogos. De lo que es una estructura presente, de lo que se está haciendo ahora. Estamos hablando a nivel de servicios sociales, ¿de acuerdo? A nivel de empresas que dependen con mucha frecuencia de las ayudas públicas. Uno de los elementos que tendríamos que tener en cuenta es el concepto de flexibilidad y agilidad de adaptación. Es decir, tenemos una estructura que son con actividades muy rígidas, muy físicas. Tendríamos que pasar a entidades más flexibles que son capaces de adaptarse a todos los cambios, no que tenemos ahora, sino los que van a venir los próximos años. Los psicólogos, ¿qué es lo que podemos hacer? Debemos de preguntárnoslo. Es decir, la pregunta es cómo crear o cómo lograr que una empresa, un servicio, un departamento, nuestra propia actividad a nivel privado, sea capaz de tener una estructura más flexible que se adapte a los cambios de la demanda que van a venir. Si cogemos otro elemento, tendríamos el elemento de financiación, es decir, de lo que viven las empresas, los departamentos o los servicios. En España, a nivel de ámbito social, de ámbito comunitario, hasta prácticamente hace 1 año y medio o 2, el modelo público pagaba el 70%, mientras que únicamente el 30% era de la vía privada. Es decir, había una alta dependencia de lo que era la subvención o lo que aportaba el gobierno. ¿Qué ocurre? Que como estamos en crisis y el gobierno no aporta nada, todas estas empresas están viniendo abajo. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Trabajar en el modelo del tercio. Es decir, se debe de intentar que lo que es la inversión pública se mantenga, pero tiene que haber también una intervención económica a nivel privado y de socios y de alguna manera buscar lo que es la diversidad. Pero esto ocurre incluso con los gabinetes privados. O sea, cualquiera de vosotros que tengáis, que os hayáis especializado en una cosa en vuestro gabinete de psicología, si yo atiendo únicamente pacientes, por poner un ejemplo, con problemáticas de salud mental, pacientes esquizofrénicos, depresión, puedo mantenerlos. Pero, por ejemplo, los datos en España están indicando que la incidencia de pacientes que acuden a las clínicas privadas de esquizofrenia, depresión, etcétera, etcétera, están bajando porque están intentando acudir a los servicios públicos porque no tienen dinero para poder pagar, pero en cambio lo que son las problemáticas de relación de pareja están aumentando y están acudiendo a lo que son los gabinetes privados. Es decir, nosotros debíamos de prever
tener esa flexibilidad y no solamente trabajar en un ámbito determinado, sino en una diversificación. Y aquí tenemos las preguntas correspondientes. Lo mismo ocurre a nivel de los resultados. Hasta ahora el modelo español se basaba de alguna manera en justificar el gasto. Es decir, lo que yo tengo que hacer con el capital que yo tengo es justificar que me he gastado. Esto me lo he gastado en tal cosa, tengo que tener la factura. Que es un modelo de la administración. ¿De acuerdo? Es mucho más importante es orientar los resultados realmente al impacto del propio resultado. No es tan importante tener la factura en la mano, sino que en lo que gastamos el dinero realmente sea eficaz. Y ese tipo de política es lo que los psicólogos debemos de implementar o debemos de trabajar. Podría decir lo mismo en relación a las entidades o a las mutuas que han funcionado de un modo muy atomizado, muy aislado. Y se tiene que buscar una interacción entre ellas, se tiene que buscar una sinergia de fuerzas que potencie lo que es el futuro de la empresa. Es una cosa que es importante. Y lo mismo con respecto a la relación de las empresas y con la sociedad civil. Es decir, la relación que ha habido hasta ahora es una relación muy débil. La empresa, los servicios sociales estaban aquí y los ciudadanos estaban aquí. Curiosamente, los psicólogos hemos servido de unión, pero es importante que se cambie ese modelo y que se vaya a una relación mucho más intensa en la que se pueda contar con voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este cambio de modelo es un modelo complejo porque implica no solamente cambio empresarial, sino cambio personal. Los psicólogos están llamados a poder ayudar. Y es muy importante que todas estas preguntas, el método, la consecución y todo el proceso, los psicólogos estemos inmersos en ello. Por eso decía antes que es un momento ideal para poder potenciar lo que es la imagen de los psicólogos. La pregunta de cuál es el valor que aportamos los psicólogos, yo creo que hasta el momento actual el valor que se ha aportado es el valor de la visibilidad. Es decir, los psicólogos, nuestra profesión, el colegio profesional, ha servido de alguna manera de punto de referencia para conectar lo que es el ciudadano con servicios sociales o con instituciones. Y esto en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito empresarial y en el ámbito educativo. Somos nosotros, los psicólogos, los que acercamos las políticas concretas a los ciudadanos y las quejas o los problemas de los ciudadanos a las instituciones. Es muy importante que esta labor, que ya está reconocida, se complemente de alguna manera y sirva para afrontar lo que son las situaciones de crisis y para enseñar lo que son, de alguna manera, a generar alternativas y de alguna manera a ver soluciones que permitan salir de la crisis. Un dato más, y voy a terminar. Cuando estamos hablando de los emprendedores, que es una palabra que queda muy bien en política, para decir, lo que está ocurriendo no es un problema de los políticos, no es un problema del gobierno, es que la gente debía de ser más emprendedora, debía tener ideas, debía de tener resultados. La pregunta es, bueno, como comentaba antes, para eso las personas tienen que estar preparadas. Y sí que es importante que los gobiernos de los distintos países europeos sean conscientes del papel que hacemos los psicólogos, desde la escuela hasta el ámbito comunitario, para que eso se produzca. Porque si no, las personas no aprenden por sí solas. En ese sentido, hay que decir que, por ejemplo, a nivel de ser emprendedor, desde el 2009 ha ido aumentando, hasta el 2012, ha aumentado en un 12% lo que es el número de personas que quieren emprender cosas nuevas, que tienen ideas y que intentan trabajar de modo diferente. Lo lamentable de esto es que ese nivel de ser emprendedor realmente se debe a la necesidad que se tiene. Es decir, cuando yo me estoy ahogando, intento nadar como sea, intento sobrevivir, pero no a que desarrollen programas, proyectos personales que les produzcan ilusión y que les permitan mantenerse a pesar de la frustración que puede resultar cuando yo hago un empeño personal en conseguir algo. Si yo realmente no siento que la crisis que hay es una oportunidad, si yo realmente no siento que estoy capacitado y que tengo herramientas para poder seguir adelante, abriré un negocio, pensaré en distintas alternativas, pero al final me vendré abajo. Y ahí es otro de los papeles que tenemos los psicólogos, que es poder apoyar de alguna manera a aquellas personas que realmente están emprendiendo
o están intentando desarrollar actividades propias, incluso con lo que es la crisis. De todas maneras, yo estoy haciendo una crítica de España, pero como dato interesante, España, a nivel de lo que es de ser emprendedor, únicamente está a 2 puntos por debajo de la media europea. Pero, por ejemplo, en España estamos hablando de que existe, antes hemos visto que había un 24%, pero si lo comparamos con otros países del mundo, a nivel del impulso de emprender cosas nuevas, pues, por ejemplo, en Brasil, el 63% de la población tiene interés en emprender cosas nuevas. Si cogemos China es un 56% y en Estados Unidos es un 51%. Es decir, hay un volumen en otros países altos que hace y que son países que en general van en desarrollo. Para terminar, únicamente comentar que estoy hablando del papel de los psicólogos, de lo que podemos hacer, estoy hablando de lo que es el papel del propio sujeto, pero ahí el tercer elemento que es básico es la propia administración. O sea, si la administración no facilita ayudas, si no simplifica trámites, si de alguna manera no se preocupa de que la gente que quiere emprender algo sea capaz de ir adelante y, por lo tanto, no pone al servicio de estas personas lo que es la ayuda psicológica o la intervención psicológica, lo que ocurrirá es que habrá muchas personas que emprenderán distintos tipos de... una crisis del método de pensamiento y hay una crisis en el sentido de que si no prevemos lo que va a venir, que es el aumento de lo que es la interconexión entre las cosas, vamos a estar desfasados y dentro de 5 o 10 años vamos a seguir viviendo la crisis. Es muy importante que los psicólogos seamos capaces de predecir hacia dónde vamos y preparar a lo que son nuestros pacientes, a los que son nuestros clientes, a los que son los ciudadanos, para prever lo que ocurrirá dentro de unos años, porque como comentaba antes, las crisis son cíclicas y por lo tanto tendríamos que preverlas en vez de enfrentarlas. Muchas gracias. Obrigado, Dr. Francisco Santolaya, por esta reflexão tão interessante e ao mesmo tempo tão desafiadora. A propósito do novo papel dos psicólogos em várias áreas, desde os recursos humanos e a psicologia das organizações, à educação, à saúde, e este apelo a que os psicólogos sejam também uma referência e um mediador entre a sociedade e os empregadores e as instituições, nomeadamente na gestão de situações de crise e até de conflito, e também esta sugestão de que os psicólogos tenham um contributo no desenvolvimento de novas competências mais adaptadas à nova realidade. Obrigado, graças. Passo agora a palavra ao professor Telmo Batista. Boa tarde. Os trabalhos já vão longos, espero que não falta muito para terminar o dia, mas gostava de vos falar um pouco nesta dimensão de complementariedade ao que o meu colega de Espanha falou, porque conhecemos os problemas conjuntos, trabalhamos muito em conjunto, discutimos muitas questões e há alguns aspectos que são naturalmente comuns e há outros aspectos que não são, pelo facto de que, em termos de organização da psicologia, os nossos colegas de Espanha têm uma longuíssima experiência de trabalho já instalada e por isso têm uma relação
estabelecida com, inclusivamente, os poderes dentro da própria política, que é muito, naturalmente, mais forte, resultado de muitos anos de trabalho, que é, naturalmente, um ensinamento para aquilo que nós precisamos de fazer em Portugal. E, por isso, pegando em alguns destes temas, eu começava por dar uma tónica. Há um aspecto que me parece importante também na crise, é que os psicólogos também podem ajudar a explicar algumas questões desta crise. Podem ajudar a explicarem com aquilo que têm e que fazem, que trabalham e que estudam, e que dá um contributo também para perceber como é que muitas vezes se chega a estas situações e o que é que depois, a partir daí, se pode fazer para conseguir alertar as pessoas, torná-las mais conscientes, trabalhar com elas e trabalhar com as pessoas que decidem, no sentido de evitar problemas que se calhar estão muitas vezes ou que se repetem muitas vezes. Eu começava por falar de um elemento, apenas a título de exemplo, que esteve na base de muitas questões que agora nos envolvem, que é o problema da desmaterialização do dinheiro, ou seja, o facto de hoje não mexemos em dinheiro, mexemos em transações, mexemos num conjunto de coisas que não se vê o dinheiro. E há um conjunto de trabalhos muito interessantes da psicologia social, particularmente do Ariel e de outros, que têm demonstrado como é que, muitas vezes, quando nós desmaterializamos o dinheiro, quando nós não temos consciência imediata do que é que está envolvido, somos capazes de fazer coisas menos honestas, ou, para dizer, às vezes, desonestas, com mais facilidade. E por isso, e há imensas experiências interessantes, entre as quais, por exemplo, alguma delas que mostra que numa espécie de lar universitário, quando se tem um conjunto de notas de $1 ou de $5, num prato que são um contributo coletivo, passado uma semana, quando se lá vai, muitas vezes as notas continuam lá, por estranho que pareça, e que quando se tem o valor correspondente em garrafas de Coca-Cola, passado uma semana, muitas dessas garrafas foram desaparecendo e as pessoas já foram consumindo aquilo sem dar muito troco a ninguém. E o Ariel e todos muitos outros foram trabalhando um conjunto de ideias muitíssimo interessantes que ajudam a perceber que quando um aspecto importante da desmaterialização do dinheiro, quando ele não é visível, quando não tem uma troca imediata, quando se começa a complexificar, como se começou a complexificar, naturalmente as pessoas têm mais possibilidades de fazer algumas coisas que não são necessariamente tão honestas. Quando se entra em grandes dimensões destas coisas, para nós a maior parte da crise, confesso que é preciso, reconheço que deve haver muito poucas pessoas, já várias pessoas disseram que há muito poucas pessoas que conseguem explicar todos os mecanismos financeiros que derivam daquilo tudo e encaixam todas umas coisas nas outras, que nos deixam profundamente estarrecidos e que nos dizem, bom, afinal isto está mal por causa de uma coisa que são com nomes esquisitos e com siglas estranhas, que nos deixam completamente assoberbados. Afinal, o que é isto? E por isso, há um lado da psicologia, eu não estou aqui a fazer uma conferência, que é por dar as coisas um pouco assim, há um lado da psicologia que é muito importante, porque ele tem um contributo, e tem vindo a dar contributos à compreensão do ser humano, à compreensão de muitos dos seus comportamentos, inclusivamente dos seus comportamentos económicos, ao comportamento, à irracionalidade, muitas vezes, das decisões das próprias pessoas. E por isso há um contributo inicial que é fundamental que seja cada vez mais visível e que começa a aparecer em muitas ciências. E se eu me preocupo bastante com estes aspectos é porque naturalmente lido com, já há muitos anos naturalmente, com as pessoas que estão do outro lado, que me interpelam sobre a psicologia. Isso é coisa que me deixa, enfim, ainda bastante angustiado. É que uma das coisas que me deixa bastante angustiado é a percepção que ainda existe da psicologia. Uma percepção bastante ainda incipiente, quanto a mim, para quem já tem uma profissão com tanto tempo. Uma profissão que ainda é vista... Bem, a percepção da psicologia ainda é muito a psicologia clínica só. E uma forma de fazer as coisas. E por isso, quando se interpela, quando somos interpelados do outro lado, pelos decisores, sobre
Estas questões é preciso explicar sistematicamente, como se estivéssemos numa cadeira do primeiro ano, mais uma vez, a explicar o que é que a psicologia faz, quais são os contributos da psicologia. E isto, sendo um processo que é cansativo, precisa de ser feito consistentemente, continuadamente. E é algo que não está adquirido na sociedade portuguesa, de longe. Ainda a semana passada alguém me dizia, uma pessoa ligada à informação e tal, dizia, muito ligada à informação, pois e tal, mas por causa da prescrição dos psicólogos, calma, os psicólogos não prescrevem, não. E por isso, e esta é uma pessoa muito informada. E quando lidamos com, muitas vezes, as pessoas que têm essa capacidade de decisão, os políticos, comissões, etc., ainda vemos que a visão que temos generalista, muito impressionística do que é que a psicologia faz. E ao ter essa visão impressionística também tem uma visão desvalorizada às vezes. Bem, isto é uma espécie de adicional, é assim umas conversas que se fazem e não percebemos bem o resultado. E por isso é que é importante que nós tenhamos um trabalho de demonstração, eu tenho muito insistido nisso, um trabalho de demonstração que tem muito a ver com a contínua capacidade para mostrar o que é que nós podemos fazer pelas pessoas, os ganhos que têm e também com isto, num mundo que está tão preocupado com custos e com coisas, como é que nós até podemos, nas nossas intervenções, poupar esse tal dinheiro. Porque os dados são bastante favoráveis à psicologia. Os dados são bastante favoráveis à psicologia. E por isso, quando nós, há mais de um ano atrás, decidimos elaborar um relatório de custo e efetividade que está disponível online, provavelmente o verão, tem aqui uma versão papel, foi para perceber um pouco, naturalmente, o que é que existia de ganhos associados. Porque esta era a linguagem que nos pediam. É a linguagem, está bem, mas ok, como é que é? Porque a ideia e as percepções estão ainda e têm que ser mudadas. Têm que ser mudadas por um trabalho de esclarecimento, por um trabalho de campanha mesmo, que permita perceber o que é que os psicólogos fazem, como é que eles contribuem para o bem-estar das pessoas, como é que diminui, como é que aumentam a sua qualidade de vida e também como é que diminuem custos. E alguns dos dados que eu vos falei esta manhã são dados impressionantes, mas há recomendações, inclusivamente nacionais, de organismos insuspeitos, como a Infarmed, que dizem numa intervenção imediata, quando há um processo de depressivo, a primeira intervenção deve ser uma intervenção psicológica. Mas isto fica nas entrelinhas do relatório e continua-se a fazer o mesmo, para todos os efeitos. E por isso é um processo lento de aquisição, de contacto, de falar com as pessoas, que é muito importante para que eles possam perceber os ganhos que têm. E posso-vos dizer que este estudo, que foi amplamente distribuído, que foi apresentado no Dia da Saúde Mental, que foi distribuído em Portugal a um conjunto vasto de decisores, foi distribuído aos parlamentares, foi distribuído às administrações regionais de saúde, é lido e as pessoas vão começando a perceber, afinal, que há estas dimensões. E vai mudando, a pouco e pouco isso. Vai mudando aquilo que as pessoas pensam que é o resultado destas... Aquilo que as pessoas pensam acerca do que é que a psicologia pode fazer, como é que ela contribui, porque aí elas querem. E num mundo em que os recursos são reduzidos e que nós dizemos, não, nós somos um recurso útil, porque também, além disso tudo, fazemos um trabalho que poupa muito dinheiro, é muito importante. Claro que temos que dizê-lo de uma forma mais global, porque às vezes em Portugal, como noutros sítios, pensa-se, isto não é o meu ministério, o problema não é meu, não é? Se não é o meu ministério que paga, é o ministério do outro. Mas se pensarmos todos, não é? E muitas vezes os orçamentos são feitos assim, mas se pensarmos todos, a questão é que quando não se atua num, vai sempre recair sobre algum outro. Isso é assim, e sai sempre naturalmente do bolso de todas as pessoas. E por isso, quando não se atua, por exemplo, na escola, que é uma área primária de intervenção, muitas vezes as coisas complicam-se e é a saúde que vai pagar. Claro que às vezes as pessoas não se preocupam com isso, porque isto não é o meu ministério, não cai sobre mim. Mas alguém há de pagar isso. E por isso, esta demonstração dos gastos, e vejam que, por exemplo, os dados para os jovens que eu apresentei esta manhã, que davam um custo com as perturbações entre os 7 mil e os 60 mil euros por ano, são coisas poderosas que têm que ser ditas às pessoas. É isto que se gasta em, muitas vezes, dimensões diretas de gastos, sem contabilizar. Nenhum dos dados que eu apresentei fez muitas contabilidades indiretas, não contabilizou muitas outras coisas que são perdidas e muitos outros aspectos que são difíceis de contabilizar da própria vida das pessoas. Mas a linguagem é esta e nós temos que saber falar essa linguagem. E por isso é muito importante que nós fomos cada vez mostrando esta mais-valia comparativa do papel dos psicólogos. Esta mais-valia comparativa do papel dos psicólogos não está adquirida.
Em alguns casos, sim. Há pessoas esclarecidas do outro lado, há pessoas que sabem, há pessoas que já tiveram, sobretudo aqueles que já tiveram a experiência de ter psicólogos a trabalhar com eles, que têm uma longa experiência de ter psicólogos e que sabem o que é que eles podem fazer. Esses sim. E nós temos grupos, temos colegas, temos um conjunto de pessoas que sabem e que fazem e que reconhecem imediatamente isso, mas é preciso alargar muito mais isto. E este é um trabalho de anos, sem dúvida, não podemos esquecer, porque é um trabalho que vai mudando a pouco e pouco a mentalidade das pessoas e é importante que seja repetido. É por isso que eu estou quase sempre a dizê-lo, ainda o disse a propósito desta sessão que aqui estamos, porque esta visibilidade é muito importante, esta visibilidade que nós damos à psicologia, até por estarmos aqui todos hoje, é muito importante. Fala-se da psicologia, fala-se do que é que os psicólogos fazem, as pessoas ficam atentas, pensam sobre isso, começam-se a interrogar, pensam que se calhar seria bom a utilização dos serviços de um psicólogo. E por isso é fundamental que possamos fazer este tipo de trabalho. E é um trabalho que demora tempo. Muitos anos eu já levo de contactos, muitos anos levo de também me sentir às vezes à saída de muitas reuniões bastante a pensar, ainda falta aqui muita coisa para fazer. Mas o caminho está a ser feito, e o caminho faz-se de muitas maneiras. E por isso temos que encontrar as várias formas de passar a nossa mensagem, passar uma mensagem que esclareça bem que a psicologia tem um papel central. Porque eu também olho para, às vezes, eu também sinto aquela coisa dos jornalistas que dizem, bom, então e a psicologia, a crise, mas o que é que isto tem a ver? Não é? Com aquele ar de, bom, isto é só económico, não é? Não é. Já aqui foi explicado, e eu vou pensar, já aqui foi explicado, o meu colega Francisco Santolaya já o explicou bem. Há muita coisa destas dimensões aqui que tem a ver com a possibilidade de minorar a crise, de reduzir impactos, de poder preparar-nos para o futuro, que tem dimensões psicológicas. E é aqui que nós temos que também acentuar, por exemplo, aspectos, que está numa altura, eu penso que é importante dizê-lo, aspectos, por exemplo, de prevenção. Como esta prevenção é verdadeiramente importante, seja, por exemplo, na escola, nas transições escolares, num conjunto de competências socioemocionais, que nós sabemos claramente que estão relacionadas com uma capacidade para enfrentar o futuro, muitas coisas que o próprio Francisco já disse, e que estão inclusivamente trabalhadas, testadas, demonstradas, com resultados, e que nós podemos beneficiar daquilo que fazemos cá, daquilo que os outros nos trazem, e por isso que é fundamental que estejam também visíveis. E a visibilidade da psicologia muitas vezes não é fácil. Não é fácil porque as pessoas não se interessam se nós não estivermos sempre a dizer isto, e se não nos tivermos estes momentos. E também porque é importante que haja uma clarificação do que é que são as intervenções psicológicas. Nós sabemos, nós temos muito tipo de intervenção, mas não só temos muito tipo de intervenção, como temos que criar, e estamos a fazê-lo, ainda o meu colega esta manhã, Jaime Ferreira da Silva, o disse, queremos a criar formas novas de fazer este tipo de prestações. Eu falava esta manhã da utilização de Skype para consultas, etc. E por isso, há formas novas, há formas que, ou não são novas, mas são novas modalidades, inclusivamente, que estão a ser mais utilizadas, modalidades grupais, modalidades da comunidade, etc., que têm um potencial importante de intervenção e que precisam de ser mais compreendidas, seja onde for. E, obviamente, eu tenho, numa época de crise, acentuado muito a questão da proximidade, porque a proximidade é central, é na proximidade que as pessoas vão procurar auxílio. É aí que tem que estar, naturalmente, as coisas que as pessoas vão à procura, diretamente, na escola, no centro de saúde, na autarquia, para onde seja. E por isso, este trabalho é um trabalho importante e é um trabalho que se devia complementar e naturalmente complementar-se ao longo dos anos com um reconhecimento maior social dos psicólogos. Aliás, talvez com uma certificação que certifica as boas práticas das várias instituições. Nós devíamos poder definir um conjunto de boas práticas que as organizações das várias áreas do trabalho, do ensino, da saúde têm e dar esse selo à pessoa. Esta é uma instituição que reconhece o trabalho da psicologia, a importância da psicologia para a vida das pessoas e que utiliza isso. E ajudar assim as pessoas a fazer este trabalho de utilização do trabalho dos psicólogos, que é fundamental para a transformação. Naturalmente que apoiado
em evidência, mas não há falta de evidência hoje em dia. Não há falta de evidência. Hoje em dia nós temos muitos estudos e por isso o trabalho tem sido também de juntar, sempre que possível, em relatórios, em trabalhos, os estudos existentes, muitas vezes sob uma pressão imensa de tempo para se responder a solicitações de quem quer que seja que nos interpela. E temos-lo feito porque, naturalmente, é isto que importa fazer para que possamos dizer às pessoas, sim, nós temos uma resposta, até já a testámos, ela tem bons resultados e os resultados são estes. E, se calhar, nós vamos convencendo as pessoas de que isso é algo fundamental. Por isso, é importante que e os percursos são longos, digo-vos desde já. Os percursos são longos, mais longos do que, naturalmente, todos desejaríamos, porque em coisas como uma tarefa, algo que nos preocupou sempre a todos nós, que era a questão da habilitação para a docência, que foi sempre uma pedra de toque, alguma coisa que sempre nos tocou, o percurso tem sido longo. E é longo porque há um trabalho a fazer que enfrenta muitas vezes as vicissitudes de mudanças de governo, mudanças de secretário de Estado, dentro do mesmo governo. Às vezes as coisas começam de novo, é como se nada tivesse sido feito, de um momento para o outro. E quem tem experiência disso, e vejo aqui algumas caras que abanam, sabe que mesmo dentro do mesmo governo, quando muda tudo, praticamente. É como se não tivesse sido nada feito. E há que reatar relações, há que explicar de novo, há que levar outra vez as coisas. E já passamos por algumas destas situações. Mas, por exemplo, neste lado da habilitação à docência, depois de já ter sido apresentado até conversações sobre isto, desde o Sócrates até aos dois secretários de Estado, houve, e de termos estado em comissões parlamentares da educação, finalmente parece haver disponibilidade para este aspecto. E por isso, depois deste percurso que tem sido extremo e pesado, nós finalmente com esta disponibilidade propusemos que se fizesse uma portaria que resultou de vários trabalhos que a própria Ordem fez, de focus group, de trabalho que meus colegas realizaram, de consultas de pessoas que estão envolvidas nisso e puderam dar os seus contributos para o que é que podia ser. Naturalmente, isto é aquilo que está a ser apresentado. Mais uma vez, eu gostava muito, que cada vez que apresentamos uma coisa a adotassem. Mas isto não é assim, a realidade não é como nós a queremos. E a realidade é aquilo que é possível em muitas circunstâncias. E muitas vezes esta dimensão, a dimensão das decisões, altera-se com muitas coisas, com muitos fatores que às vezes nos esquecemos. E por isso o nosso papel é fazer essa apresentação. E fizemos-lo. E por isso o que é que interessa aqui? Que interessa que os nossos argumentos sejam ouvidos, que as pessoas possam muitas vezes estarem convencidas desses argumentos e possam finalmente aceder a alguns desses aspectos. Ora, são, como eu disse, processos lentos, mas são processos lentos que têm sucesso. E aquilo que talvez me deixa mais satisfeito também neste percurso é que a luta pela autonomia dos psicólogos, pela autonomia científica dos psicólogos, é algo que se vai fazendo progressivamente e vai fazendo com afirmações, como é o caso, por exemplo, da questão dos seguros de saúde da área da psicologia. Nem precisamos de ser nós, é a própria DEC a dizer, agora já existe um seguro que contempla a psicologia. E a psicologia de uma forma adequada. E porquê? E talvez o mais importante não seja o seguro ou a cobertura. O mais importante ali é outra coisa, que isto, obviamente, aumenta o acesso para um grupo de pessoas. O mais importante ali não é isso. O mais importante ali é que há um reconhecimento de que os psicólogos decidem sobre esta pessoa sem necessidade de nenhuma prévia autorização de outros profissionais. E isto é que é importante, não é? Porque é verdadeiramente, até do ponto de vista do reconhecimento da capacidade autónoma dos psicólogos de funcionarem, de dizer, sim senhora, aqui está uma classe profissional que tem idoneidade, trabalho, competência para tomar decisões acerca da pessoa que está à sua frente. E por isso nós estamos dispostos
naturalmente, esta pessoa não procure, não tenha que ter uma autorização de um médico ou de outra coisa qualquer para ter uma intervenção, porque o psicólogo basta, porque ele é capaz e competente de o fazer. E por isso, estas coisas que têm que se estender a outras dimensões e que já foram trabalhadas noutras dimensões, com outras áreas, e que estão a ser trabalhadas, são extremamente importantes. Porquê? Porque são estas, e já ouvi tantas queixas de dificuldades de relação, de problemas entre serviços, etc. São estes aspectos todos que vão demonstrando aquilo que é a dimensão importante do trabalho dos psicólogos, a capacidade de reconhecimento das suas competências autónomas. E nós não precisamos que outros sancionem ou não a nossa capacidade de fazer trabalho. E por isso, há um conjunto de aspectos destes que são fundamentais, que passam desde os estudos, os relatórios, aquelas dimensões de prevenção, as dimensões também de intervenção, que algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas, precisam de continuar a ser demonstradas e feitas. E garanto-vos que é um trabalho extenso, é um trabalho de muita gente. Há bocado o Samuel fazia-me aquele elogio, mas ele é merecido para muita gente que trabalha connosco, que tem trabalhado, aliás, não só da equipa, como as pessoas que têm sempre chegado a dar contributos, porque são esses contributos que ajudam, de facto, muitas vezes a avançar e a dar dimensões de afirmação que são muito importantes. E por isso, e quero ressaltar aqui um aspecto que já foi trabalhado noutra vez, eu estive só a assistir a uma parte, que é uma dimensão, que é esta dimensão do contacto com os nossos colegas. Eu penso que, apesar de tudo, e com o trabalho todo feito, não teríamos avançado se não tivéssemos tanto know-how que podemos ir buscar, tantas capacidades e conhecimentos sobre os percursos que foram feitos, sobre as dificuldades e sobre as armadilhas que às vezes nos esperam e que nascem de um trabalho de conversa, de partilha, que decorre destas dimensões em que estamos envolvidos, tanto nacional como europeia, como internacional. E tenho a certeza que é fundamental que estejamos lá, porque lembro-me do susto que me pregou uma sessão em Bruxelas, quando se falava daquilo que era uma tentativa de tendência europeia para a prática da psicologia, que era de acabar com os profissionais liberais todos e transformar todos em empresas. E com isso, que era uma coisa que estava a ser muito discutida na altura quando estive lá, com isso, traz tudo em empresas, dissolvendo muitas das suas dimensões ético-deontológicas, fazendo que cada pessoa fosse uma empresa e que fosse tratada depois como um empresário e com o fisco, dissolvendo muitas daquelas dimensões de exigência que se podem fazer. Esta tendência está no ar. E é ali que muitas vezes ela se joga. É ali que, infelizmente para nós, muitas das coisas se decidem. E é destas coisas que depois se aplicam ao Portugal. E nós temos que verdadeiramente estar nestas discussões, participar nelas, fazer o trabalho de casa, devolver esse trabalho de casa, muitas vezes, naturalmente, confrontar, para que possa ser possível e também desenvolver as nossas posições e para que elas não sejam só de cima para baixo da União Europeia, que há uma queixa, como sabem, frequente deste tipo de posições que são, de facto, muitas vezes inesperadas, não é? Não é que não haja consultas, etc., mas o processo é quase todo ele próprio. Não é que seja rápido, mas é pouco participado. E depois deparamos com coisas como estas. E estas tendências, naturalmente, precisam de ser vistas, avaliadas, muitas vezes combatidas, e é esta dimensão que é fundamental. E por isso, para encerrar este momento, queria dizer-vos que, de facto, muito daquilo que é o trabalho da psicologia pode ajudar não só na explicação, na prevenção, nas várias dimensões de intervenção, e que ele precisa verdadeiramente de ser mostrado por nós, por todos nós, naturalmente, sem vergonhas, sem nos apoucarmos, porque ele precisa dessa divulgação. Precisamos estar presentes a mostrar esse trabalho. E que isto, de facto, é uma via
que não pode ser esquecida em nenhuma circunstância, e é essa que vai mudando não só aquilo que o meu amigo Paco Santolaya dizia, a identidade dos psicólogos, mas vai fazendo com que as pessoas percebam que há uma utilidade importante, aqueles que ainda não percebem, há uma utilidade importante no trabalho dos psicólogos e que ele serve verdadeiramente para ajudar as pessoas e para transformar as sociedades. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Telmo Batista, por esta partilha e esta reflexão. Gostaria de realçar 3 ou 4 aspectos desta comunicação. O contributo da psicologia e dos psicólogos para a resolução dos problemas que vivemos. A psicologia é uma resposta eficaz e mais barata do que algumas tradicionais. A perspectiva dos psicólogos como recurso para muitos destes problemas, a perspectiva da visibilidade que temos que dar à psicologia e de estarmos unidos na procura de que essa visibilidade seja consistente e seja percebida pelos decisores como indispensável. E, finalmente, a perspectiva do reconhecimento e da certificação como garantia da qualidade do serviço que prestamos aos utilizadores da psicologia. Já estamos muito adiantados na hora e pedia-vos a compreensão para o facto de não fazermos um intervalo e seguirmos já para a entrega do prémio, mas eu não resisto ao facto de estar aqui ladeado por 2 grandes autoridades da FIAP. Francisco Santolaya é fundador e secretário permanente da FIAP, o professor Telmo é o atual presidente da FIAP, e eu gostaria de pôr uma questão que provavelmente interessa a todos nós. A FIAP é uma organização, é a 2ª maior organização no mundo de psicólogos, agrega mais de 700 psicólogos 700 mil psicólogos na Península Ibérica e na América do Sul e México, e perguntava aos 2 o que é que a FIAP pode fazer para responder também a esta questão da crise. Yo comentar, en primer lugar, que es curioso, pero los países latinos, en principio, el impacto de la crisis económica y financiera en estos momentos es menor que en Europa. Yo creo que hay varios elementos que son importantes. Uno de ellos es que no son sociedades tan capitalizadas, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, yo creo que en general el ciudadano y los psicólogos están muy implicados en movimientos sociales que buscan siempre alternativas. Yo creo que eso es una cosa que es importante. O sea, que así como ellos aprenden de nosotros debemos de aprender algunas cosas de ellos. Yo creo que lo que la FIAP puede aportar específicamente a lo que es la psicología portuguesa y lo que es la psicología española es un entramado de redes de apoyo. Estamos hablando de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados, en los cuales hay algunos elementos que la FIAP se está posicionando, por ejemplo, con el programa de RIPE, de la Red de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. Es decir, hay una serie de elementos, como yo comentaba durante la charla, cuyo concepto principal es el concepto de interconectividad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la FIAP es un órgano que va a servir para potenciar todas las políticas relacionadas con el ámbito de lo psicológico en los distintos países iberoamericanos. Como el mundo cada vez está más globalizado y está interconectado, no hay ninguna duda que lo que consigamos en Brasil va a repercutir obviamente en Portugal y va a repercutir en España. Entonces, lo que son las alianzas entre los colegios, el establecer desarrollos políticos sobre la psicología, sobre criterios de intervención, sobre especialidades, sobre áreas de intervención, yo creo que es una cosa que va a redundar en nuestro ámbito en concreto y obviamente a través de los otros ensayos de las crisis en los distintos países.
Professor de Santo Oleia já disse muitas das coisas, eu gostava de acentuar mais uma, que é uma dimensão importante, que é a FIAP já faz algumas coisas, inclusive na área das emergências, partilhando informações, até em situações de catástrofe, disponibilizando materiais que estão em várias línguas para intervir junto de situações de catástrofe. Tem muitos outros projetos que se podem desenvolver, mas tem também um lugar importante, tem que ter um lugar importante, e está a fazer esse trabalho, para que seja uma das organizações acreditadas pela Organização das Nações Unidas para reconhecer como uma organização importante pela sua extensão e pela sua representação, que possa dar contributos às Nações Unidas. Há um conjunto de órgãos nas Nações Unidas que procuram, junto de vários grupos profissionais, os seus contributos para a resolução dos problemas. E os psicólogos têm uma coligação, a Coalition for Psychologists, das Nações Unidas, que tem um conjunto diversificado de pessoas e de grupos e que são consultados para as políticas globais, para um conjunto diversificado de problemas e regionais e globais, e por isso é muito importante esse trabalho que esses psicólogos já estão a fazer, mas também é muito importante que as organizações que existem desta forma possam ser consultadas acerca disso e possam fazer trabalho que também se repercute também a nós próprios, porque este trabalho é um trabalho de consulta que muitas vezes não só é para os outros, mas é para nós próprios. Ter esta voz é algo extremamente importante, porque muitas vezes até há disponibilidade para ouvir, e nós não estamos nos sítios onde há disponibilidade, e algumas nos outros, e em outros sítios não há dificuldades. E aqui há disponibilidade para ouvir. Esta coligação de psicologia faz contributos, trabalha, dá e é consultada frequentemente acerca de assuntos muito diversos, e tem iniciativas muito interessantes que envolvem, muitas vezes, o próprio país, ou seja, que vem do país de fora para dentro, que é uma coisa extraordinária, que é, por exemplo, uma das iniciativas que está a decorrer neste momento, que é fazer com que o embaixador de cada país das Nações Unidas se declare amigo da psicologia. O embaixador amigo da psicologia. E por isso, o que é que isso significa? Significa que há um trabalho de levar junto os embaixadores, neste caso, todo um conhecimento sobre a psicologia, o impacto, a importância, a maneira como ela interfere nas relações todas humanas, até nas várias dimensões, e que esses embaixadores se envolvam para depois promoverem um conjunto de iniciativas e que estejam em permanente contacto, diálogo e consulta com as várias organizações. E por isso isto permite, entre outras coisas, naturalmente estaríamos aqui muito tempo nesse aspecto, mas permite o quê? Desenvolver um conjunto de aspectos que tornam visíveis aos vários níveis a psicologia, mas que depois também repercutem sobre nós. Porque havendo uma voz sobre isso, havendo uma posição sobre isso, ela depois também se faz sentir no retorno relativamente àquilo que são políticas globais, etc. E por isso este aspecto é um aspecto que naturalmente a FIAP está particularmente interessada, não só com a ONU, mas com a Organização Mundial de Saúde também, para que tudo aquilo que seja este tipo de políticas que são adotadas, muitas vezes possa ter uma presença da psicologia e uma explicação do que é que a psicologia pode contribuir para as pessoas. Muito obrigado. Vamos ter que encerrar esta mesa redonda e seguir de imediato para a cerimónia de entrega do Prémio de Psicologia. Muito obrigado, Paco. Muito obrigado, Telmo. E a vocês também. Muito obrigado. Não sei como é que